Então, fica à vontade, Débora, fica à vontade. Podem, Marta, Débora, podem se apresentar. Agora o tempo é todo de vocês e a galera que estiver aqui na reunião vai interagir, vai fazer pergunta, vai poder assim conversar com vocês também à vontade. A gente deixa isso bem aberto para todo mundo que quiser participar e fazer qualquer tipo de pergunta. Então, vocês fiquem à vontade. Agora é com vocês. Tá joia. Bom, primeiro, obrigada, Eduardo, por essa oportunidade de estar aqui apresentando a Bicame. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar a palavra para a Marta. Nós somos as cofundadoras da Bicame. A Bicame existe há 4 anos. Desses 4 anos, são 2 de pandemia, né? A gente, uma semana antes de ser decretado lockdown, a gente estava fazendo a primeira reunião de planejamento e conseguimos fazer nosso MVP ainda na pandemia. A Bicame, ela nasceu de uma necessidade minha, né? Porque eu trabalhei durante 30 anos no mercado corporativo e me sentia muito. Eu não cheguei a adoecer, mas eu sentia que aquele ambiente era muito árido, era um ambiente muito árido de se viver, né? Porque muita competição, o tempo todo alguém querendo a tua cadeira, e, e aquilo me deixava muito angustiada. Só que eu não sabia disso, até que meus filhos nasceram, fui mãe aos 46 anos de idade, e quando meus filhos nasceram, com fertilização in vitro, óvulos doados, eu comecei a olhar para eles e falei assim, não, não está certo isso. Como é que eu posso pagar alguém para ficar criando meus filhos e eu não, né? Eu passei por tanta coisa para chegar até aqui, para tê-los, e aí eu comecei a pensar numa mudança de carreira. Então, uma amiga que trabalhou comigo me chamou para trabalhar com ela numa empresa de treinamento, que era uma coisa que eu já fazia há muito tempo, de coaching. E ali eu fiz um mergulho em mim e descobri a minha missão de vida. Minha missão é contribuir positivamente na vida das pessoas. E aonde eu estava, eu não conseguia ver essa contribuição. Então, eu comecei esse movimento muito motivada pelo nascimento dos meus filhos e continuei saí da empresa, da multinacional. Fui demitida, adorei ter sido demitida, porque realmente era um movimento que eu talvez não tivesse coragem de fazer se não fosse como foi. E eu comecei, então, fiquei 2 anos com a Plano A, que era uma empresa de treinamento e coaching, e comecei a querer levar as práticas integrativas para dentro da empresa, e a minha sócia, na época, não gostou, não quis, não entendeu, achava que não era o momento, e talvez ela tivesse certa, realmente era muito cedo. E, enfim, eu fui desenhar o projeto num outro mergulho, porque eu acredito muito no autoconhecimento, eu acho que a gente precisa se conhecer primeiro, né? Então, a forma da Becoming atuar é também assim, a gente primeiro leva a pessoa para o autoconhecimento. E aí eu desenhei de novo o projeto e fui em busca de parceria, de sócia, e encontrei com a Marta. A gente já se conhecia, a gente já estava trocando terapias integrativas, e ela e uma outra moça que já saiu, a Daniele, elas toparam e a gente começou então a fazer a Become, que não tinha nem nome, não era Become, era Estar Bem e Bem-Estar. Então, aí começou a nossa jornada, isso em 2020. Em 2022, a Daniele, a outra sócia, pediu para sair, ela é atriz e entendeu que o lugar dela não era lá na Become. Saiu sem briga, isso é muito importante, porque todas as sociedades que eu conhecia acabavam por briga, por traição, por roubo, enfim, por motivos sórdidos, e uma pessoa sair da nossa empresa sem brigas, numa boa, foi uma coisa muito positiva para mim, que eu realmente entendi que realmente as coisas podem andar dessa forma, né? De uma forma mais bonita. E é isso que a gente quer levar para o mundo corporativo, essa leveza,
essa forma mais bonita de viver, esse olhar mais positivo, trazendo bem-estar. É isso. Marta, quer falar alguma coisa? É interessante que quando você comenta que você queria engravidar e foi tão difícil, né? E você fala, você ainda não caiu a ficha que você teve sim burnout, né, Débora? Mas na verdade você buscava muito. Primeiro que isso não era tão claro na época, né? A burnout ainda não era uma doença ocupacional, o que foi determinado pela Organização Mundial de Saúde somente em 2023, né? Uma doença exclusivamente do trabalho. Então, talvez você não tivesse essa consciência, mas por que o autoconhecimento? Porque você buscou a vida inteira aliviar esse sofrimento, entender o seu lugar no mundo, então você buscava as práticas, né? Tanto que nós nos conhecemos num curso, num desses milhares de cursos que nós fazíamos para o nosso desenvolvimento pessoal. E em algum momento a gente entendeu que a nossa transição de carreira viria desse lugar, onde a gente se sentiu muito bem, né? Onde a gente aprendia para a gente, para o nosso desenvolvimento pessoal. E aí depois a gente entendeu que, já que a gente conseguiu transformar tantas coisas nas nossas vidas e conseguiu conviver com todos os desafios do mercado corporativo e da vida mesmo, de uma maneira melhor, com um estresse mais, com uma autorregulação maior, e com mais inteligência emocional, a gente entendeu que a gente tem a capacidade de compartilhar isso com as outras pessoas também. E o nosso desafio é isso, é levar para as empresas, onde, como disse a Débora, é um ambiente muito árido, muitas vezes tóxico, e as pessoas estão adoecendo e não estão mais conseguindo viver dessa maneira. E a gente precisa dar um passo à frente, né? No fundo, o que a gente faz é humanizar. Lembrar que a máquina vem para nos ajudar a encurtar os processos, para sobrar mais tempo para a gente viver melhor, se relacionar melhor, e que isso é possível em qualquer ambiente. Exatamente. E qual é a dor que a gente resolve, né? A dor exatamente das pessoas adoecerem. Porque agora a gente tem a nosso favor, né? Teve a lei que transformou o burnout numa doença ocupacional em 2022, janeiro, e agora a gente, em 2024, tem a lei 14.831, que vai fazer com que as empresas que promovam a saúde dentro do ambiente delas, né, sejam empresas que podem ser credenciadas como empresas que promovem a saúde, né? Elas vão Certificadas. certificadas, isso era a palavra que eu estava Saúde buscando. mental, né? Saúde mental. E aí, com isso, a gente entende que realmente as empresas vão começar a se mexer. Porque até então, a vocação da empresa não era cuidar das pessoas. E agora ela está tendo que fazer isso, porque é uma questão de retenção, né? Retenção de talentos, é uma questão de reduzir o absenteísmo, é, reduzir o turnover. Então, todas essas dores que as empresas passam hoje, a gente, levando a saúde mental da maneira que a gente leva, a gente entende que a gente está contribuindo para que essas pessoas entendam a missão delas, tenham um ambiente mais humanizado, a gente trabalhando com a liderança humanizada, trazendo um olhar para o líder que ele precisa enxergar na sua equipe as pessoas que não estão bem, por que que não estão bem, e sair desse automatismo de entrar, fazer o seu trabalho e ir embora, né? Porque você no ambiente de trabalho, você muitas vezes falavam assim, eu não estou aqui para fazer amigos, mas o que será do trabalho se nele você não puder fazer amigos? Afinal de contas, você fica muito mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. Então, por que não fazer amigos ali? Por que não você contar com as pessoas? Então, a nossa missão é uma missão bem ambiciosa, porque a gente está chegando ainda num ambiente em que a gente ainda vê trabalho escravo, imagina, né? Em 2024, a gente sabe que existem trabalhos escravos não muito longe da gente.
muitas vezes. Então, a gente chegar com essa modernidade toda de humanizar, de trazer essa visão mais positiva da vida, entender que você tem dentro de você potências que você pode descobrir e que ali, no seu trabalho, pode ser que não seja exatamente o lugar certo para você. Acontece quando a gente está nas empresas de pessoas pedindo demissão. E os RHs ficam felizes, porque eles entendem que aquelas pessoas que estão pedindo demissão, que estão saindo, realmente porque não estão alinhadas ao propósito da empresa, né? Então, você trazer as pessoas para ter uma produtividade uma produtividade que não é tóxica, é uma produtividade que traz junto dela o bem-estar. Eu acho que é isso, Eduardo. O que que você sugere aí que a gente apresente? Abre para perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, fica à vontade. Pode apresentar, fazer apresentação de slides, pode apresentar todo o projeto, fica à vontade. O pessoal que já está acostumado, quem quiser fazer alguma pergunta, vai abrir o microfone aí e pode fazer a pergunta direto, tá, gente? Não precisa levantar a mão, já faz a pergunta e elas já estão já à disposição para responder. Mas pode fazer a Ah, apresentação, compartilhar a tela, pode seguir, tranquilamente. legal. Então, vamos lá, para vocês conhecerem um pouquinho a forma que a gente atua, né? A gente não conseguiu apresentar em slides com o apresentador, então a gente vai fazer dessa forma. Então, somos uma empresa de soluções em saúde mental e educação emocional. A gente utiliza as práticas integrativas para o bem-estar produtivo. É, a- Esse é o nosso diferencial, na verdade. E a pergunta, a provocação que a gente faz é: você já passou pela experiência de perder profissionais brilhantes por causa de problemas com saúde mental? É muito provável que sim, né? E às vezes a gente escuta assim, não, recentemente nós escutamos de uma empresa, não, a gente não perdeu porque a pessoa pediu demissão. Então, assim, é ainda um assunto realmente que as pessoas ainda não entenderam muito bem a complexidade e o quanto ele é sensível para a empresa, né? Porque a gente tem um cenário de 82% das empresas ainda não tem um programa de saúde mental. Então, em janeiro, né, a OMS oficializa o burnout como doença de trabalho. A gente tem 80 bilhões por ano de custo para os empregadores relacionados à saúde mental. E a gente ocupa o pódio, infelizmente, né, do país mais ansioso do mundo. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso. E a gente olha para isso de uma maneira muito peculiar. Essa é o nosso círculo dourado e é também um pouco da nossa metodologia, né? Ele pode ser lido tanto da respiração para o acolhimento quanto do acolhimento para a respiração. Mas a gente entende que o acolhimento é o ambiente, quando a gente traz a segurança emocional, né? É muito importante a gente promover esse ambiente de segurança psicológica para que a pessoa entenda que as coisas estão mudando. A gente entra com as práticas integrativas, a gente traz a educação emocional, porque a gente acredita que não há transformação que aconteça se não for por meio da educação. A meditação, e aí a meditação a gente traz o mindfulness, a gente traz vários tipos de meditação, porque as pessoas têm muito preconceito ainda, acham que não sabem, que não podem, que não conseguem, e a gente vai desmistificando isso. E a respiração, que embora a gente acha que a gente respire direito, porque senão a gente não estaria vivo, né? A gente não respira tão bem quanto deveria, a ponto de oxigenar o nosso cérebro a ponto da gente ter clareza com a oxigenação, de trazer essa respiração consciente. E aí, o nosso diferencial são as práticas integrativas. Para quem não conhece, a gente traz algumas das que a gente trabalha. São práticas que foram todas elas institucionalizadas pelo SUS desde 2006. Então, com isso, a gente traz uma base científica, todas as práticas têm pesquisas, comprovam a sua eficácia, e a gente traz também a neurociência e um olhar transdisciplinar. Então, a gente traz muito prática
e conteúdo, 20% de conteúdo, 80% de prática. A gente dá preferência para a prática porque a gente entende que o conhecimento ele só se dá mesmo quando a gente consegue colocar em prática. E o que a gente resolve, né? A gente, para a empresa, redução de custos com absenteísmo, fuga de talentos, turnover, como eu já falei. Para os líderes, menos conflito, redução do estresse, da ansiedade, traz os melhores resultados para a equipe, porque a equipe acaba atuando de uma forma mais harmoniosa, integrada. E para os colaboradores, mais equilíbrio, redução da ansiedade, aumento da criatividade e proatividade. E fora que ele se sentindo cuidado, ele se torna de verdade um embaixador daquela marca, né? Porque ele fala, poxa, olha só, a minha empresa está fazendo isso por mim, está de verdade cuidando de mim, né? E aí a nossa metodologia, a gente começa com um diagnóstico dos níveis de ansiedade, estresse e depressão. A gente gera um relatório com esse diagnóstico, faz uma apresentação para engajamento e entramos com, pode ser, as práticas integrativas, elas podem ser numa forma de para um programa com 40 minutos de duração, uma vez por semana, ou podem ser as intervenções de bem-estar, pode ser workshops, treinamentos, e aí tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? E ao final a gente mede esse resultado, repetindo essa pesquisa de diagnóstico, fazendo um comparativo do antes e do depois das práticas, né, do que a gente aplicou. Dessa forma, comprova que dá resultado. Tudo isso embasado pela educação emocional. Tudo que a gente faz vem sempre com o letramento. Então, aqui um pouquinho dos nossos serviços, intervenções de bem-estar, palestras, o programa, que é o programa que a gente chama de Sendo Mais, mas a gente pode chamar de outras. Tem programa Pausas, tem programa Sextoule, a gente vai adaptando o nome, né, de acordo com a empresa. A gente já pode atuar no CIPAT e os treinamentos também, esses são os treinamentos que a gente tem que já estão com a espinha dorsal elaborados, mas a gente vai adaptando de acordo com a necessidade. Então, o líder humanizado, comunicação assertiva, CNV, comunicação não violenta, sintonizado com seu propósito e empreendedorismo e autoconhecimento. Aqui um pouquinho das fotos das empresas que a gente já passou com as intervenções de bem-estar. Um pouquinho sobre nós, mais de 2.000 vidas impactadas em treinamentos, em atendimentos individuais, mais de 20 anos de atuação no mercado corporativo, nos tornamos especialistas em desenvolvimento humano porque fomos treinamentos e formações nacionais e internacionais, utilizamos ferramentas consagradas e desenvolvemos a nossa metodologia. Aqui um pouquinho do que dizem algumas das nossas clientes. A Franco Lebrão foi a nossa MVP. A Almanari hoje é uma empresa internacional, teve um palco na Rio Innovation. Então, as duas empresas incrivelmente se internacionalizaram e a gente diz muito que é por conta da Becoming ter passado por elas, porque a gente tem percebido que por onde a gente passa as empresas crescem. E a gente tem um orgulho de falar isso, né? Um pouquinho mais sobre nós, tipo, as formações, né? Nós trilhamos aí uma caminhada dentro da comunicação para entender que o nosso papel estava muito mais voltado mesmo no desenvolvimento pessoal, né? Da pessoa e como mentora. E agora já nos tornamos embaixadores da saúde mental pela BRH São Paulo e Wales, que são duas empresas que se uniram para fazer essa formação em que a gente está terminando. Aqui, quem já aprovou os nossos serviços, um pouquinho das empresas, e a nossa frase preferida aí do nosso amiguinho Confúcio,
que diz que se a gente quiser ter prosperidade por um ano, a gente tem que cultivar grãos por 10 árvores, mas para ter sucesso por 100 anos, a gente tem que cultivar gente. Então, é isso. Agora eu quero ouvir vocês, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão muito quietos. É, primeiro, eu gostaria de perguntar alguma coisa assim bem específica. Não sei, é claro que você pode me dar uma média e tudo mais, mas assim, geralmente quando você atua dentro de uma empresa, como você já passou aqui, que você já atuou em algumas, qual o período que geralmente, uma média, né? Não tem uma regra, né? Mas qual uma média de período de atuação de vocês dentro da empresa? Depende muito, né? Por exemplo, a Franco Lebrão convidou a gente para 3 meses, depois renovou para 6 e acabou ficando 9. A gente já está na Inuvem também, agora já vai fazer um ano. Nós ficamos no Notre Dame 2 anos e meio. É assim, porque é um trabalho que é plantar semente, né? E a gente tem que ficar um tempo, no mínimo 3 meses. Mas, por exemplo, o Clube Melissa convidou a gente para fazer um workshop de, foi 6 horas, 3 horas, né? Quanto tempo foi do Clube Melissa? 4. 4 horas. Fala um pouco, Marta. Não é isso, que era especificamente o Clube Melissa, eles estavam com uma mudança de cultura na empresa, estavam totalmente desconectados e a nossa força é exatamente fazer isso, né? Essa conexão, por isso até essa nossa logomarca aqui, que são todas as pessoas se conectando e se confluindo, né? E trocando. E eles precisavam exatamente isso, ter essa união do time, todo mundo sentir esse pertencimento, que a gente trabalha muito isso, né? As necessidades básicas, ser visto, ouvido, pertencer. E isso é tão comum de todos nós, que quando a gente traz essas atividades para trazer esse sentimento de ser valorizado, ser visto, pertencer, muda completamente. As pessoas entram de um jeito e saem de outro. Ao final da intervenção, tá todo mundo já trocando figurinha, ideias, rindo, se abraçando, muda completamente o estado mesmo da pessoa. Então, mas a gente entende que isso é muito forte numa intervenção, que aí a gente faz um monte de práticas. E a gente faz assim, é o que a Débora falou, um pouquinho de conteúdo e prática, um pouquinho de conteúdo e prática, e aí vai sentindo como é que vai andando e vai transformando. Agora, para fazer um programa mais longo numa empresa, aí é isso, a gente precisa desse tempo aí, de 3 meses, para sentir essa mudança. Aí, com 3 meses, a gente já percebe, já tem um diagnóstico, já dá para fazer um relatório comparativo, já dá para entrar com as métricas. E aí o nosso desafio interessante que eu venho da assessoria de comunicação, né? E eu sempre falava assim, a empresa boa é aquela que prepara o porta-voz para nunca mais precisar de assessoria, né? Eu entendia dessa forma, assim, porque você vai ali treinando, fazendo media training, vai ensinando como é que funciona a imprensa, como é que é a reação. E um dado momento, o diretor pega, o CEO, às vezes falava assim, ó, tá acontecendo isso, não sei, me fala. Eu fazia um resumo rapidinho, pum, ele dava a entrevista às vezes na mesma hora. Então você prepara a pessoa de tal forma que ela fica independente, ela não precisa mais ter assessoria. E é a mesma coisa, a nossa ideia não é ficar para sempre numa empresa, é melhorar e preparar ela para ir para o próximo ponto, para ir para o próximo passo. Então foi isso com o nosso MVP, foi exatamente isso. Com 3 meses ela falou: puxa vida, a gente estava no meio de uma pandemia, estava um caos, as pessoas estavam apavoradas. Então, como é que a gente, juntos, consegue melhorar isso? E aí a gente entra com as nossas práticas que são rápidas. São práticas que transformam assim rápido, sabe? Você ensina, olha, a gente respira assim, é o contrário, vamos fazer juntos aqui o contrário. Aí a pessoa imediatamente que você sai de um automatismo, que é o que a Débora falou, que você sai do sistema nervoso simpático para o parasimpático, que é automaticamente uma resposta de relaxamento. E aí, com esse bem-estar, a pessoa já conseguia trabalhar, viver, porque estava todo mundo meio congelado, né? Quando a gente está muito congelado, é que a gente faz o que se chama parasimpaticotonia. Você fica ali, igual um bicho, parou,
Eu adotei um gato que ele está assim nesse momento, completamente escondidinho. Eu estou deixando, uma hora ele vai sair da toca, mas ele está ali. Eu sei que ele está traumatizado, ele veio de uma história de trauma. Então a gente respeita e uma hora é a mesma coisa. A gente entra, nós humanos somos todos, a gente se acha tão diferente, mas somos todos tão iguais, né? Então, foi isso, a gente vai trazendo em 3 meses já, ufa, dá aquele bem-estar. E por isso, exatamente porque a gente sabe que quando a gente entra com essas práticas, a mudança é muito rápida, especialmente nesse primeiro momento, que agora o nosso investimento é numa base tecnológica. Então, a gente está desenvolvendo um aplicativo para essas duas coisas que são os nossos pontos fortes, que é o diagnóstico, que é muito importante, que aí a gente consegue medir o antes e o depois, e é simples, são 21 perguntas que trazem como as pessoas estavam, o time, nessa última semana. Então é rapidinho, a gente quer que seja uma coisa assim rapidinha de responder. Hoje a gente manda um Google Forms, né? E depois a gente trabalha isso numa planilha de Excel, mas a gente quer sistema estar automatizando e as práticas. Então a ideia é que ele já entre nas nossas jornadas de bem-estar. Então já faz, já vê como é que tá e já tem ali, olha, para esse nível de estresse que você está, uma vez por dia, 2 vezes por dia, faz isso aqui e percebe a diferença. E aí tem mais umas coisinhas que a gente vai contando com o tempo. Queria Legal, fazer uma muito legal. pergunta. Bom Agora, dia. vai lá, Marcos. Bom dia, tudo bom? Me chamo Marcos. Como é que é feita a contratação do serviço de vocês? Como é que funciona o processo? Oi, Marcos, bom dia. Eu gostei que a Marta foi falando e vocês foram abrindo as câmeras. Eu falei, olha, a Marta está ganhando audiência. Foi Estou muito bom. acordando agora, conseguiram já tomar o café, mudou tudo. Então, como que acontece a nossa contratação, Marcos? Depende, a gente tem que conversar com o RH e entender o que que ela precisa, porque, como a gente falou, pode ser uma intervenção, pode ser um workshop, pode ser um treinamento, pode ser uma palestra, pode ser o SUPAT, ou pode ser o programa. E o programa é isso que a Marta estava explicando, né? Pelo menos 3 meses a gente fica lá encontrando online 40 minutos, trazendo as práticas integrativas. Entendi. Então, quem faz a contratação é o RH. Normalmente, sim. Se a empresa for pequena, é o próprio dono da empresa. Mas se dentro Hum, da empresa tiver uma estrutura de RH, é o gerente de RH ou o head de RH, de RH. Entendi. Aí, esse serviço que vocês fornecem, então, é online, né? Não é presencial, é online. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser híbrido. Com a Entendi. nuvem, por exemplo, a gente faz assim, a cada 15 dias a gente tem um encontro de 40 minutos online, e a cada 3 meses a gente tem um encontro presencial de 1 hora e meia. Entendi. Esse aplicativo que vocês falaram, né? Seria para poder dar relatório, né? Dados para o cliente que contratou o serviço de vocês, é isso? Não, hoje a gente já consegue oferecer os Tá. dados. Sim. Mas a gente automatizando, a gente entende que vai ser mais fácil, mais rápido, mais gostoso, que, né, é onde todo mundo agora tem facilidade de entrar ali. O Google Form é fácil, mas não é tão legal, não é tão friendly, vamos dizer assim, né? E ali é rapidinho, a pessoa já consegue sair também. Ali você já tem a saída, porque não adianta só ter a métrica, né? Ah, Uhum. beleza, é aquela velha história, né? Ah, a pessoa vai, tem um diagnóstico lá, é borderline, seja o que for. E agora? O que que eu faço com isso? É TDAH, beleza. E aí? Como é que Ah, eu legal, lido com isso? você fez uma observação interessante. Depois que é quase uma medicina, né? Vocês fazem o diagnóstico e depois tem um acompanhamento também, como você acabou de falar. A medicina do coração, vamos dizer assim. Sim, aí consegue acompanhar, porque aí você vai ver como é que você estava, como é que você está antes. Hoje, com um reloginho, você já consegue medir a sua frequência e mostrar como é que estava antes e depois. Porque literalmente muda a frequência e a gente percebe rapidamente. Entendi. Tá bom, obrigado. Nada. Vai lá, Dani. Dani quer fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu tive um caso recentemente aqui na companhia que uma pessoa que a gente assim não imaginava
teve um surto psicológico ali, né? Uma crise de pânico misturado ali com alguns delírios visuais, auditivos, e a gente depois foi descobrir que ela tinha um diagnóstico precedente ali de transtorno opositor bipolar, com indícios de psicose, né? Então, isso assim, para a gente, a pessoa já tinha trabalhado 2 anos numa outra temporada, foi estudar fora, foi fazer faculdade, voltou, adquiriu não, né? Passou a ter esse problema psicológico na faculdade, e quando voltou formada e virou uma profissional, foi estagiária, virou uma profissional, depois de 1 ano e pouco de empresa, surgiu esse caso, e foi num momento que ela estava ali com uma crise de ansiedade, desencadeada por projetos da empresa, etc e tal, né? A gente, como foi o primeiro caso, a gente tentou dar o suporte maior possível. Inclusive, a gente teve um funcionário da empresa que é um facilite que ficou no hospital com ela durante 5 dias. Até o hospital falou, ó, nenhuma empresa faz isso. Eu nunca vi, pelo menos, né? Destacar um funcionário para ficar ali levando lanche para a família, medicamento, roupa, né? Ajudando. E aí a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: do mesmo jeito que existe hoje uma ferramenta de identificação de phishing, né? Hoje eu contrato uma empresa, ela vai lá, manda e-mail para todo mundo e eu descubro quem tem tendência a cair num golpe de boleto falso, etc e tal. Vocês trabalham mais ou menos nesse sentido com os colaboradores também, de a gente fazer uma busca de quem está vulneravelmente suscetível a ter uma crise, a desencadear alguma doença, etc e tal? Seria mais ou menos isso, pelo que eu entendi, os formulários, ou não? Porque para a gente pegou a gente muito surpresa, a gente não sabe, agora a gente fica se perguntando, será que tem mais algum caso fulana, né? Tipo assim, a gente colocou até o nome, né? Tem mais alguma fulana nesse sentido aqui dentro, com prestes a ter um burnout, prestes a ter um ataque de pânico, etc, né? Então, eu queria entender um pouco do método, vocês explicaram, mas ainda não ficou claro para mim se é investigativo ou não, né? Não, Daniel. Na verdade, acho que a gente poderia dizer aqui que mais da metade da empresa, da sua empresa, da sua, do Ronaldo, do Flávio, da Selma, tem uma tendência a ter alguma coisa, infelizmente. A gente está vivendo um momento de muito desafio ainda, mesmo a gente tendo passado pela pandemia. É, nós não fazemos esse tipo de phishing, não. O que a gente faz é preventivo mesmo, preventivo. Preventivo. Porque o que a gente acredita? Que foi o nosso processo, né? A partir do momento que a gente começou a trabalhar em nós, as nossas questões, que a gente foi aprendendo como é que a gente funciona, né? Fazendo essa educação emocional, trabalhando com as respirações, mudando, trabalhando com outro mindset. E aí, a partir disso, a gente conseguiu fazer transformações nas nossas vidas, e a partir desse entendimento, a gente consegue compartilhar. Então, é isso que a gente compartilha. Agora, não. E isso a gente entende que isso é preventivo mesmo. A gente entende, não, a gente já comprovou isso bem Uhum. há 4 anos. Quando você faz isso, você transforma. E mesmo uma pessoa que já esteja numa situação, é claro que uma pessoa que tem bipolaridade, border, alguma psicopatologia, claramente ela vai precisar de um tratamento. Um Sim. psiquiatra, um acompanhamento psicológico, possivelmente ter uma medicação. O que a gente faz é complementar, né? Por isso que essas práticas são chamadas, inclusive, de práticas integrativas e complementares à saúde. Ela pode, inclusive, fazer a transição, ajudar lá na frente, ela ajuda durante todo o período, antes, durante e o pós. A pessoa que está fazendo um desmame de um remédio. Então, é aquilo. Hoje, o pró-cardíaco, a pessoa é internada, o protocolo na saída, exercício, práticas, né? De ginástica, de musculação, seja o que for, um esporte, alimentação saudável e meditação. É um momento que a gente precisa parar, Perfeito. aprender a respirar, porque aí é que você começa a entender como é que você funciona. Então, se a pessoa começa a ter alguma coisa, uma pessoa que é bipolar, que é border, com o tempo ela já vai entender, e já estou tendo os primeiros sintomas. Quando ela começa a já ficar muito acelerada, ou já começa a entrar numa fase de mania, de depressão, ela começa a perceber cada vez mais. O que acontece é que a gente está sempre olhando para fora.
A gente pouco olha para dentro, a gente não se conhece, então a gente começa a ter os sintomas e não faz nada. Tem uma parceira nossa trabalha com um nosso comercial, que isso aconteceu com ela. Ela teve um burnout, ela não sabe, não entendeu como é que isso aconteceu. Ela apagou, ela literalmente fez assim, puf, apagou. Ela era publicitária, trabalhava 24 horas, uma hora o corpo não aguenta e apaga. O que que aconteceu? Ela melhorou, foi para o hospital, se recuperou. Quando ela voltou, o que que ela fez? Nada. Continuou trabalhando 24 horas por dia. O que que aconteceu? Teve um câncer. O corpo fica gritando. São sinais, sintomas. Olha, não é possível continuar desse jeito, é preciso mudar. E aí ela teve que fazer todo um processo de mudança, porque a gente tem dificuldade de mudar. Essa que é a questão. A gente aprendeu de outra forma. E é pior ainda, a gente tem a percepção que quando a gente está muito acelerado, a gente está produzindo mais. Olha que coisa interessante. Perfeito. Obrigado, hein? De nada. Eu queria só complementar o seguinte, eu não sei se foi a pergunta, se eu entendi bem a pergunta do Daniel, mas esse diagnóstico que a gente faz, Daniel, ele não é individual, ele não identifica a pessoa. É um diagnóstico Entendi. que a gente vê o grupo, a equipe, a empresa. Então, a gente tem muito cuidado com isso, porque a gente não quer a gente não quer ser visto como uma patrulha da saúde mental, né? Vamos ali identificar quem é que não está bem. Uhum. Não, a gente identifica o grupo, dá esse retrato para o líder, e aí o que acontece é o seguinte: o líder sabe que tem algumas pessoas que não estão legais, que ali a equipe não está indo bem, mas ele não sabe o quanto. Então, quando ele vê como mede os níveis de ansiedade, estresse e depressão, quando ele vê ali o relatório, ele realmente se ajeita na cadeira e fala: realmente não está legal, né? Então, é uma forma de olhar o grupo, tá? E aí a gente atua com o grupo. A gente pode atuar individualmente? Pode. A gente tem terapeutas parceiros para a gente ampliar e conseguir atender mais gente, mas o nosso foco está no coletivo. Perfeito. Não, é diferente, então, porque lá não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, enfim, quando a gente diagnostica ali dentro do sistema de phishing que tem uma pessoa muito suscetível a clicar no e-mail e deixar invadir um vírus ou um hacker tomar uma senha, a gente vai lá e dá um treinamento específico para ela, né? Para ela, leva ela numa sala de treinamento e fala, ó, você vai aprender como não ser vulnerável, principalmente se for Legal. uma pessoa que lida com coisas sensíveis, né? Com servidor, com cloud, etc. e tal. A gente para a pessoa, leva ela para uma conscientização dela. Então, mas eu entendi o porquê, né? Que vocês não identificam, até por questões de sigilo, né? Da saúde da pessoa. Não tem como você apontar o dedo e falar assim, ó, dentro dos 100 esses 10 aqui estão com alguma suscetibilidade a ter um problema, seja qual É, for, né? até porque a gente tem muito preconceito ainda em relação à saúde mental, né? Todo mundo pode ter dor de barriga, mas tomar remédio para depressão, ninguém fica falando. E se fala, ainda tem aquelas brincadeiras de mau gosto, né? Tipo, Sim. não mexe com fulano não, que fulano toma remédio. Todo mundo já ouviu esse tipo de brincadeirinha dentro do corporativo, né? E ainda Então, tem a questão também que a pessoa pode mentir, entendeu? Se eu sei que a empresa está fazendo isso, que ela quer me pegar, basta negar. Vou dizer É. tudo não, 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 não. Aí você não consegue ter um diagnóstico real, que é o pior, né? Você não sabe como é que está a sua equipe, aí vai parecer que está tudo ótimo, maravilhoso. Que a Esse foi o gente caso não nosso, sabe? A tem. pessoa, não que ela mentiu, mas ela omitiu esse diagnóstico que surgiu ao longo da faculdade. E assim, eu entendo perfeitamente. A pessoa falou assim: ó, eu achei que eu estava em remissão total desse problema, dessa condição, e eu queria que a iCrop conhecesse a nova fulana, a nova Maria, né? Vou pôr o nome aqui. E aí ela não achou que ela ia entrar em crise novamente, né? Então, assim, ela omitiu o quadro psiquiátrico, né? E falou, gostaria que a iCrop conhecesse uma versão nova de mim. E por muito tempo foi, até que teve a crise, né? Sim. Para mim, eu achei que foi pior. Se ela tivesse falado, ela não seria, com certeza não seria eliminada na entrevista porque ela falou que teve um problema psicológico, mas nós teríamos mais atenção a coisas sutis que estavam acontecendo e a gente não via, né? Assim.
Legal, legal, Selma, Dani. acho que a Tem uma Selma quer pergunta da falar. Selma. Isso, tem uma pergunta da Selma aí. Oi, boa tarde. Boa tarde para mim, bom dia para vocês. Eu estou no Algarve, em Portugal, então eu vim convidada pela Daniela Varenga, da Singular Arquitetura, ela que me convidou, porque eu estou fazendo um trabalho com ela aqui sobre justamente isso. Nós temos que começar um projeto e a minha parte do projeto vai ser a questão da saúde mental. Bom, mas eu queria voltar para o que o Daniel estava falando e fazer uma pergunta para vocês. Vocês, por um acaso, têm uma abordagem de diagnóstico com o líder da empresa ou o líder do departamento? Porque muitas vezes, se o líder dá o exemplo de fazer um trabalho desse, de fazer, olha, eu fiz, eu gostei individualmente mesmo, olha, gente, eu fui lá, conheci, eles trabalharam comigo, resolveram algumas situações minhas, e eu agora que a empresa vai abraçar o projeto porque é benéfico para todo mundo. Essa abordagem existe? Pode falar, Marta. Ah, por favor. Bem, o que a gente tem, Selma, a gente tem um treinamento de liderança, a gente acredita realmente que a gente, inclusive, vê isso acontecendo. Quando, nos nossos programas, a liderança participa, as pessoas participam. Porque o líder, ele é o exemplo, é ele que conduz ali aquela equipe, né? Então, o que que a gente está. Inclusive, essa formação de embaixadores da saúde mental, ela tem um módulo que é exatamente voltar, preparar a liderança para ela começar a identificar as pessoas que não estão bem dentro da equipe e o que fazer. Vamos colocar ali, tipo, os primeiros socorros que o líder pode dar para o seu liderado, para que ele possa lidar com aquela situação que antes ele não precisava lidar, ele tem mais uma função, ele tem mais um trabalho que é identificar quem é que não está bem mentalmente e saber conduzir isso. Então, a gente tem o treinamento, o líder humanizado, nós temos também esses primeiros socorros, esses primeiros passos que ele pode dar para identificar, e a gente tem que, primeiro, trabalhar na cabeça desse líder. Porque Ok. se ele não tiver esse mindset para esse cuidar, né, para esse acolher, realmente fica muito difícil. Aí a empresa acaba fazendo um trabalho que é um trabalho de. é, como que é que a gente fala? Mental Greenwashing, health né? washing. Mental health washing, né? Ok. Que acaba que não é de verdade. Tá Mas a bom. gente pode, se você quiser, a gente pode sentar e conversar depois, você dá mais detalhes, e a gente pode te orientar no que a gente puder, pode contar com a gente. Obrigada, Débora. Obrigada, Marta. Obrigada a você também. Eu Legal, gostaria. legal. Oi, quem Oi, falou? eu, Flávio? Flávio. Manda, Sim. manda bala, Flávio. Eu gostaria de fazer duas considerações aqui que vão ser perguntas, né? Frequentemente, quando tem um ambiente tóxico dentro da empresa, é o próprio gestor que cria isso, né? Uma das técnicas aí de gestão, algum tempo atrás, era a gestão por conflito, inclusive, né? E essa para mim, é uma técnica geradora de burnout, né? Geradora desse desgaste todo. E frequentemente é ele que contrata vocês, né? Então, a primeira consideração seria como lidar com isso, né? Quando vocês identificam que o gerador de burnout é exatamente aquele cara que está fazendo o cheque, vamos lá, vamos reduzir a isso, né? E a segunda coisa vocês já tocaram um pouquinho mais do preconceito, né? A doença mental, a gente sabe hoje que é uma coisa muito abrangente. Ela vai desde coisas simples, como ansiedade, aí passa por várias coisas, pode chegar lá a sociopatia e até esquizofrenia, etc, etc, né? Então, e a gente sabe que tudo isso tem muito preconceito. Acaba tudo indo para o mesmo saco do, sei lá, do maluco, né? Desde doenças mais graves até algum tipo de transtorno mais básico. Então, essas duas coisas que eu queria que vocês falassem, do como é que lidar com o cara que está assinando o cheque, ele é o principal problema, vamos lá, reduzir a isso. E a segunda coisa é como lidar com preconceito, indicando que tem pessoas que têm, em maior ou menor
com maior ou menor gravidade alguma doença mental? Eu vou falar então, tá, Débora? Eu acho que as duas perguntas têm uma resposta que é trazer o letramento, consciência. Por que que a gente se a gente começa a separar o lixo? E a gente sabe qual vai ser o resultado. Consciência é isso, é uma luzinha, plim, que acende assim dentro da gente, que a gente passa a entender que aquilo ali não está bom, não está certo. Esse líder começa a reconhecer, quando a gente começa a falar, ele começa a reconhecer esses pontos dentro dele, porque muitas vezes não muita gente tem, é porque aquele gestor, ele é isso, ele é aquilo, tem muita crítica, né? Muito julgamento. Então a gente começa a trazer uma nova linguagem, como, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Que é uma outra forma da gente se comunicar olhando para as necessidades, olhando para o sentimento. Isso faz uma transformação absurda em qualquer ambiente. Então, a pessoa começa a perceber, muitas vezes a gente está falando, fazendo o treinamento da CNV, aí alguém fala, meu Deus, eu preciso mudar a forma que eu falo com meu filho. A pessoa começa a se reconhecer naquilo ali e ela começa a transformar isso na vida dela. E automaticamente vai se transformar também no ambiente corporativo, no trabalho. Porque a gente costuma dizer assim, a gente exerce papéis, né? Como mãe, como pai, como um gestor, mas é uma pessoa só que está ali. Então, a mesma pessoa que vai fazer essa mudança nela vai fazer a mudança em todas as relações interpessoais. E a outra, então, uma era a pergunta do gestor, né? Então, a gente acredita muito no letramento, por isso é que a nossa empresa é de educação emocional, né? Não é só a solução em saúde mental, ela passa pela educação emocional, entender, porque isso tem a ver com o autoconhecimento, a gente entender como é que a gente reage às situações, que a bagagem que a gente traz vai influenciar na forma que a gente expressa e na forma que a gente percebe as situações que vêm para a gente. Então, isso é fundamental no nosso trabalho. E a sua outra pergunta foi Sobre o preconceito sobre as preconceito. doenças mentais, as diversas doenças mentais. Também a gente aborda isso. A gente fala também sobre isso, porque inclusive para entender que quem está do seu lado pode ter essa questão, precisando, às vezes, conversar, e você não dá essa abertura, não quer saber. Né? Entendendo que você dando essa mão, às vezes é ouvir a pessoa só. A gente trabalha a escutativa, por exemplo, que é uma coisa que os psicólogos eles são muito treinados para isso, mas é algo que todos nós deveríamos praticar. Isso que a gente está fazendo aqui agora, essa conexão, olhar no olho, parar de fazer o que está fazendo, dar a sua presença, né? Que é isso que vocês estão fazendo, essa presença é o maior presente que a gente pode dar para alguém, inclusive para nós mesmos. Quando a gente começa a se reconhecer, a estar presente, entendendo, né? A atenção, o que que é o mindfulness? É a atenção plena através dos 5 sentidos, só isso. E a Tá? gente não tem, a nossa atenção é sempre para fora. Deixa eu só voltar à questão aí do gestor tóxico, né? Vamos chamar assim. Vocês entendem que essas pontes que podem ser reconstruídas, quer dizer, muitas vezes o relacionamento está desgastado. A equipe identifica no gestor. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito: tem aquele gestor do eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam, né? E isso cria normalmente uma desconfiança na equipe que vai desde simplesmente as pessoas saírem, né? Ou quererem mudar de chefia dentro da empresa, ou simplesmente perderem a confiança de uma maneira irreversível no seu gestor, né? É, bom, então a questão é exatamente essa. Essa perda de confiança pode ser revertida com uma mudança de comportamento e tempo disso, enfim. Flávio, eu tô aqui, você está aqui falando e eu estou lembrando de várias situações que eu passei, né? Que eu Uhum. vi e que eu vivenciei. É, então, a gente tem um dado que é importantíssimo, que 10% dos gestores da alta, do C-level, né, são psicopatas.
porque a gente veio de um pensamento que é muito voltado para produzir, 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 né? Um pensamento industrial e que a gente aprendeu a competir, e competir significa fazer qualquer coisa, muitas das vezes, né? Significa fazer qualquer coisa para que eu vença. Né? Como você falou assim, eu venci, nós empatamos e vocês perderam. Porque esse cara não é o líder, esse cara é o chefe. O que a gente está, o nosso trabalho, a nossa proposta, por isso que eu falei que ela era muito ambiciosa, é trazer a consciência para essas pessoas. A gente acredita, sim, que a consciência muda, transforma. Porque uma vez consciente, às vezes a pessoa não está consciente que ela está fazendo isso. Se o cara é psicopata, realmente aí é outro, é outro patamar, né? O que a gente quer é reduzir esse número para entender que não vai ter mais espaço para esses psicopatas. A gente precisa de ter gente trabalhando com gente, colaborando, ajudando e construindo ambientes mais seguros. Eu não sei se confiança a gente consegue reconstruir. Você fez essa pergunta, eu acho que não, eu não acredito nisso. Mas a gente consegue amenizar, talvez, os danos dessa desconfiança. E tem uma coisa interessante, que às vezes você pode traçar perfis comportamentais, e isso ajuda muito no relacionamento. Por exemplo, se eu sei que você, por exemplo, é um D, que é um perfil de uma pessoa que é o dominante, eu posso me comunicar com você de uma forma que seja fácil, objetiva. Você não gosta de firula, que rodeie muito para chegar no ponto, é direto ao ponto. Então, com D, se eu for direto ao ponto, ele imediatamente me dá uma resposta. Se eu chegar já com uma solução. Agora, se eu chegar com uma pergunta, filosofar, demorar muito tempo para responder, ele já fica nervoso, não está me ouvindo mais. Então, eu, por exemplo, sou que sou mais da simpatia, da conversa, né? Adoro uma prosa. Então, se a pessoa chega muito objetiva, eu tenho que respirar para pensar para responder rápido, porque já não é da minha natureza, né? Às vezes eu posso me perder um pouco. Então, isso ajuda muito as pessoas a entenderem cada um o seu lugar, né? E eu queria só voltar rapidamente aqui, que quando você falou do louco, isso é uma informação interessante, que pouca gente sabe como que surgiu isso. No século XVII, na França, em Paris, o rei mandou fazer um lugar, Hôpital Général de Paris, que era para incluir todos os inválidos. Então, todas as pessoas que estavam surtadas, os mendigos, as prostitutas, tudo que o governo não queria, ele, puf, jogava lá dentro. E assim começou o primeiro hospício. Claro, né? As pessoas ficavam jogadas lá para morrer. E esse modelo, infelizmente, foi aprovado e copiado em todo o mundo, né? E é interessante falar isso, porque hoje a gente está vivendo exatamente a reforma psiquiátrica, né? Já estão desativando aí praticamente todos os hospícios, mas ainda a gente tem herança, porque isso é muito novo. Então, quem quer estar nesse lugar do louco? Ninguém. A gente tem uma referência histórica aí. Então, todo mundo que estava lá era jogado para morrer, e até hoje, né? Era assim que eram os hospícios. São os excluídos, né? E os sistemas, na visão das constelações familiares, eles não suportam a exclusão. Então, tudo que é excluído volta com toda a força para ser olhado. E esse é o momento que a gente está. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, pelas perguntas, e estamos à disposição para vocês entrarem em contato e a gente conversar, bater um papo, a gente se E aí, conhecer e aí eu mais. entro, Débora, para reforçar, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Marta, pelo seu tempo. Obrigado, Débora. Tá vendo? Surgiu muito bate-papo, surgiu muita pergunta. Vocês acharam que o pessoal Adoramos. quietinho, de repente, ativou todo mundo aí. E lembrando todos, né? Quem não está ainda lá dentro da nossa plataforma, foundershunter.com, eu coloquei o link até aí no chat. Clica no link, vai lá, faz o seu cadastro, cria o seu perfil. Tem um detalhezinho a mais, que é quando você criar seu perfil e ele estiver bonitinho, completinho, com todos os seus dados lá, a gente vai colocar, o suporte coloca um valor na sua carteira para você comprar o primeiro nível Pro.
é um brinde que a gente está dando aí, um bônus que a gente está dando para quem preencher todo o seu perfil completinho. Quando o seu perfil estiver completo, pode ter certeza, vai na sua carteira, olha, que vai ter lá um crédito na sua carteira para você já comprar o primeiro nível Pro, que é o nível de networking. Para quê? Para a gente trocar Isso. mensagem, para que você possa criar uma página da sua empresa, para que você possa criar um perfil completo ali para divulgar o teu trabalho, o teu serviço dentro dessa rede de networking para empresários e empreendedores, que é o Founders Hunter. Não somos uma rede social de ficar postando todo dia. Não precisa, gente, postar todo dia lá dentro. Lá dentro é para fazer negócios. Então, é para você apresentar a sua empresa, faz uma postagem estratégica, se você está participando de um evento, se você está fez uma nova parceria, se a tua empresa está evoluindo, está passando por alguma dificuldade, precisa de solucionar algum problema, posta lá dentro também. Por quê? Lá dentro você vai encontrar desenvolvedores, vai encontrar todos os níveis de C-levels que você possa imaginar, CTO, CMO, todo mundo vai estar ali dentro. Então, é uma rede social estratégica de fazer negócios. E esses bate-papos também pode seguir por lá. Lá tem mensagem de texto, para quando você vai saindo do nível próprio outro, você pode mandar mensagem de texto, áudio, tudo. Então, preenche o perfil completo, já vai ganhar um crédito lá para comprar um nível Pro, você já pode, na sua carteira vai ter lá o valor, você vai conseguir comprar o primeiro nível Pro, e aí todos esses bate-papos podem seguir por lá. E o mais importante, todos os eventos, né? O evento de vocês eu coloquei lá dentro da plataforma, todos os eventos vão estar dentro da nossa plataforma também, tá bom? Marta, obrigado. Obrigado, Débora. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fica à vontade. E para todo mundo, uma ótima semana, que agora é hora de trabalhar, né? Chegou o horário. Muito obrigada, Eduardo, Flávio, Daniel, Ronaldo, Selma. Vamos conversar. Ana Valeu, Laura turma. e Tchau, tchau. Eugênia. Obrigada a todos. Um ótimo dia, uma excelente semana. Valeu para todo Obrigada, mundo. Um grande gente. Tchau, abraço. Um tchau. prazer, obrigado.